Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português, episódio 65. Até tu, Brutus, a conspiração contra Júlio César, os conspiradores, suas sombras e suas mulheres. No episódio passado, examinamos a possibilidade de Júlio César querer ser rei, e foi justamente essa acusação que justificou os conspiradores a organizar aquele assassinato. O Beto Guedes canta uma canção do Novo Mundo, onde há um verso que cabe no nosso episódio hoje. A música é sobre a perda do John Lennon, e há um verso em que sempre traz pensamentos e sentimentos acerca disso, que diz assim: quem souber dizer a exata explicação, me diz como pode acontecer, um simples canalha mata um rei em menos de um segundo. O assassinato de John Lennon certamente traz esse sentimento, mas quem estuda a história de Roma há de ter sentimentos também, de um lado e de outro. E a morte de Júlio César pela mão de um grupo de senadores em março de 44 a.C. é um desses momentos, né? Quem foi essa conspiração? Quem fez? Quem liderou esse movimento? Para as pessoas de língua inglesa, a resposta vem fácil, devido à peça do Shakespeare, que é a peça Júlio César, né? Nessa peça, a principal personagem é justamente o Marcus Brutus, que ficou imortalizado até em português com a frase "até tu, Brutus", né? E por que isso? Por que o Marcus Brutus foi tão importante? E por que até hoje se discute quem foi o pivô daquela conspiração? E quais os motivos, né? O nome mais associado a ela, depois do Brutus, é o do Cássio, que na peça e na visão do Plutarco, convenceu o Brutus a fazer parte dessa conspiração. O Cássio tinha mais razão para não gostar do César. Ele havia lutado ao lado do Crassus, lá naquela expedição contra os partos, ali no Oriente Médio, e ele tinha ficado do lado do Pompeu na Guerra Civil. O Cássio era um grande líder militar. Depois da derrota do Pompeu, o Cássio foi perdoado pelo Júlio César, aquela política de clemência que o Júlio César tinha. Mas para um romano orgulhoso, ser perdoado, em vez de gerar gratidão, gerava ressentimento. Já vimos até que o Catão jovem escolheu o suicídio a ser perdoado pelo Júlio César. Por falar em Catão, a sombra dele vai pairar sobre esse episódio, pois o próprio Cássio estava casado com a sobrinha do Catão, a Tércia, que era filha da Servilha. A Servilha, por outra vez, que era meia-irmã do Catão, é a outra sombra dessa conspiração. Era conhecido em Roma que o César e a Servilha tinham um caso de amor há muito tempo, desde a adolescência deles, na verdade. E até a gente viu isso no episódio sobre o Catilina. Mas diziam também que o César havia tido uma relação com essa filha da Servilha, a Tércia. Então, quais seriam os motivos do ódio do Cássio ao César? Primeiro, ele era partidário do Pompeu. Segundo, ele havia sido perdoado pelo Júlio César. Terceiro, ele era casado com uma mulher que rumores existiam que havia sido amante do Júlio César. E quarto, ele foi preterido num cargo importante que o Júlio César deu justamente ao Marcus Brutus. O Cássio, mas ele precisava de o apoio de alguém que estivesse acima de qualquer suspeita. Alguém que fosse visto como tendo sido favorecido pelo Júlio César. Alguém que tivesse um nome importante. Alguém que fosse estudioso de filosofia e que pudesse justificar a conspiração, aquele ato, como um ato pela liberdade, pela república e não por motivos pessoais. Essa pessoa era justamente o Marcus Brutus. O Marcus Brutus, a gente sabe, é filho da Servilha, né? Esse nome já apareceu várias vezes nesse podcast, mas a primeira vez que apareceu foi lá atrás, quando falamos da proclamação da República Romana, quando um certo Brutus liderou o movimento que expulsou o último rei de Roma, sedimentando ali aquele sentimento antimonárquico que os romanos tanto se orgulhavam e repetiam. Donde essa ideia de que o Brutus seria a mão que novamente libertaria Roma de um rei, de um tirano. Nesse momento, inclusive, começam a aparecer pichações em Roma, chamando por um novo Brutus, para libertar a cidade de um novo tirano, que seria o Júlio César. Voltando à sombra do Catão e da Servilha. O Brutus era filho dela e era casado com a filha do Catão, a Pórcia. A filha do Catão, obviamente, odiava o Júlio César e, obviamente, como eles eram
meio irmãos, a Servília e o Catão, o Brutus era assim casado com uma prima, né? O Cássio, então, consegue finalmente convencer o cunhado dele, o Brutus, né? Que eles eram juntos, tudo na mesma família, a fazer parte dessa conspiração. O Shakespeare escreve então uma daquelas frases que ficou assimilada na língua inglesa, quando o Cássio vai expressar para o Brutus que ele não pode culpar o destino, né, por essa situação. E o Cássio diz ao Brutus: a culpa, meu caro Brutus, não está nas estrelas, está em nós mesmos, que somos submissos, né? Então essa frase leva o Brutus a dizer: ok, vamos agir contra esse tirano, né? Quando é que seria o dia desse ataque? O Júlio César acaba sem querer marcando a data, pois ele anuncia o plano de sair de Roma no dia 18 de março, rumo à Pártia, que era um plano que ele tinha, que a gente vai falar nos próximos episódios. Donde fica também famoso aquela outra frase imortalizada pelo Shakespeare: cuidado com os idos de março. O que é os idos de março? O que vai acontecer nesse dia, que talvez seja um dos dias mais documentados da antiguidade, a gente vai conhecer no próximo episódio.